No mundo do tráfico mexicano, a gente tem alguns personagens bem marcantes, né? Como o próprio El Ratón e o El Chapo. Mas além dos dois famosos narcotraficantes, existe mais um que ocupa muito tempo das autoridades mexicanas, né? Que é o El Mencho. O El Mencho, ele é a pessoa mais procurada do país e ainda é uma das mais procuradas também nos Estados Unidos. No vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da história dele, né? Do traficante tão maluco aí que chegou a sequestrar, inclusive, os filhos do El Chapo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Eu olhava dentro dos olhos dele, eu olhava nos meus olhos assim, eu digo, agora é tudo ou nada. Aí eu pisei no pescoço dele aqui, né? Terminei de matar ele. Quando ele virou, o tiro foi no meio da sobrancelha. Você tinha que pagar aquele pedaço pra morar lá. Você chegar onde tá a sua mulher, quer dormir com sua mulher hoje. Você tem que levar a mulher pra dormir com ele. Caramba! O senhor já tinha levado quantos pro colo do capeta já? Por 75 cara bom. Eu contei no papel. Eu derrubava e eu tava no papel. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, o El Mencho, ele nasceu no dia 17 de julho de 1966, em Aguililla, no México. Cervantes nasceu em uma família pobre, que trabalhava com plantação de abacate. Ele tinha 5 irmãos, teve uma infância bem conturbada, né, envolvendo muita violência. Infelizmente, aquele velho clichê, né, da galera que tem uma infância ruim e depois quando cresce, acaba entrando aí pro mundo da criminalidade. Quando estava na escola primária, ele decidiu que não queria mais estudar, né, acabou largando tudo e aí ele focou em trabalhar no campo. Aos 14 anos, ele começou a vigiar plantações de maconha. Mas, uns anos depois, aí viu que não queria mais isso para a vida, né? Ele acabou decidindo, então, se mudar para os Estados Unidos em busca do tão almejado sonho americano. Em 1980, ele foi ilegalmente para a Califórnia e lá usou vários nomes para tentar se esconder, né, da onde ele tinha vindo. Para a galera latina que vai lá para os Estados Unidos com tudo certinho, já é um pouco complicado, né? Os caras não dão mole. Agora imagina se descobrem que ele estava lá ilegalmente. A primeira prisão. Mesmo correndo riscos no país estrangeiro, El Mencho, ele abraçou a ideia de se tornar um criminoso. Ficou trabalhando junto com seu irmão no mundo do crime e ele de cara já começou a se destacar, como nesse exemplo que eu vou contar para vocês. O mexicano, ele era tão esperto, né, ligeiro, que em 92, quando iam fazer uma entrega de heroína em São Francisco, ele conseguiu identificar que as autoridades estavam na cola dele. Os policiais estavam disfarçados como compradores e queriam dar um flagrante aí no El Mencho. E além disso, também no seu irmão, né, o Abraham. Só que o El Mencho, ele percebeu pelas notas novas de pagamento, né, que os caras eram polícia. Porque a galera do crime, né, a galera que ia comprar as coisas, eles não tinham dinheiro tão novinho assim. Ele acabou se ligando isso aí. Mesmo ligando pro seu irmão e avisando que não era para fazer negócio mais com eles, El Mencho acabou indo preso, né, já que na época ele ainda era meio que um peixe pequeno, né, e não deram tanta atenção para ele. Seu irmão, que já tinha passagens pela polícia, também foi, isso porque os caras já tinham conseguido provas contra eles. O mais louco disso tudo foi que o El Mencho, ele assumiu toda a bucha, né? Lá nos Estados Unidos, quanto mais condenação você tem, pior é a sua punição. Então, o cara, ele ficou com medo do que poderia acontecer com seu irmão. Como o Abraham, ele já tinha pelo menos umas 3 condenações, ele tinha muito mais chance de pegar uma perpétua, por exemplo. Então, El Mencho, né, o protagonista aí do nosso vídeo, ele acabou assumindo a bronca tudo sozinho, né, já que era a primeira passagem dele. Ele acabou pegando 5 anos de prisão e seu irmão não foi preso. Mencho ficou preso por 3 anos e recebeu direito a condicional. E digamos que durante esse período de cadeia ele acabou aprendendo muito, né, fazendo uma faculdade, como dizem aí. Ele aprendeu muito sobre o mundo do narcotráfico, fora que lá também ele conheceu a metanfetamina. Ele continuou morando nos Estados Unidos depois de solto e por lá teve o apoio do seu cunhado, o Abigael González Valença, que era chefe do cartel Millennium, para poderem iniciarem, então, um negócio ali junto ali com seu parente. Nos anos 2000, as drogas sintéticas já estavam no meio da galera dos Estados Unidos, nas festinhas, nas rodas de amigos. Então, o seu negócio e do seu cunhado, né, acabou que alavancando muito, explodindo mesmo, de maneira até rápida. Só que uma hora acabou dando ruim para ele, né? O El Mencho, ele foi pego e acabou sendo deportado para o México quando tinha 30 anos e recebeu a condicional. Mesmo assim, manteve contato com o seu cunhado ali, né, e com o cartel Millennium.
Quando ele entrou para o cartel, El Mencho ele era tipo de um segurança de um traficante conhecido lá como El Maradona. E para ter esse cargo, né, o cara tinha que ser muito confiável ali no meio. Sendo assim, com o seu bom trabalho na organização, ele foi subindo ali de patamar lá dentro, né, de cargo lá dentro do cartel. Tanto que ele chegou a se casar, inclusive, com uma mulher da família Valencia, que são, então, os criadores do grupo. Para ajudar nesse lance do tráfico e na importação, o cartel Milênio ainda tinha um contato bem próximo com os colombianos. A família Valencia, que morava em Michoacán, acabou tendo ali que se mudar para Jalisco em 2003. Isso aconteceu porque o cartel foi atacado pelo grupo rival, chamado Los Zetas, que era um grupo de ex-militares de tropa de elite ali com o apoio do cartel do Golfo. El Mencho e seu sogro foram para Guadalajara e lá ele e o cartel Milênio formaram então uma aliança com um subgrupo do cartel de Sinaloa, que era liderado por Ignacio Nacho Coronel, um traficante muito influente ali e aliado de El Chapo. Então, esses dois grupos começaram a trabalhar em conjunto em algumas ocasiões. Ele também tinha contato com os irmãos Ochoa, que eram bem próximos também a Pablo Escobar. Todas essas conexões ajudariam então o cartel Milênio a bater de frente com os Los Zetas. Eles tinham também toda uma logística pensada para o lucro mesmo do tráfico. Jalisco, que é um lugar bem desenvolvido, bem mais fácil para conseguirem fazer as exportações e ganhar ali com as vendas, já que é bem movimentada de noite, foi onde o cartel começou a mexer com as drogas sintéticas. No ano de 2009, o chefão lá, El Lobo, do cartel, ele foi preso. Quem ficou no seu lugar foi seu irmão, Juan Carlos, o El Tigre. É muito bom, né, os apelidos que os caras têm, né? Mas em 2010, ele também foi preso. E aí, sem um chefe, começou então uma disputa para ver quem iria comandar o cartel. Uma galera até que queria que o El Mencho ele virasse então o chefe, sendo que ele era marido de uma mulher da família de Valêncio, isso também ajudava muito, né? Mas uma outra parte do grupo não apoiou essa decisão, né? E por esses conflitos, o cartel Milênio acabou se dividindo em dois, o La Resistência e os Los Matazetas, que eram comandados então por El Mencho. Querendo derrubar os outros grupos, Mencho ele teve uma ideia que não envolvia tanto um combate direto, com tiro, porrada e bomba. Ele decidiu denunciar as ações violentas feitas pela gangue rival contra a população, empresários e também autoridades do governo, né? Eles gastaram também uma grana comprando policiais, políticos e até mesmo horário na TV para poder denunciar esses caras. Então, usando meio que a inteligência ao invés da força física ou armamento, o grupo de El Mencho, né, o Los Matazetas, acabaram vencendo essa briga e firmou então a sua influência no oeste do México. Assim, o grupo mudou seu nome então para Cartel de Jalisco Nueva Generación, ou CJNG. A tática que o grupo usou para crescer e ganhar respeito foi a mexicanização de corpos, né, que basicamente são corpos expostos da galera que morre pelas mãos de algum cartel. Eles literalmente tiram a vida da pessoa e expunham como se fosse uma espécie de aviso, né? O pessoal acabava vendo isso aí, assustava todo mundo e a galera começava a ficar esperta com relação ao grupo que fez aquilo, né, gerando então talvez mais respeito, enfim. O grupo CJNG, né, ele fez ataques diretos contra forças de segurança do México. Assim, El Mencho ganhou uma reputação entre as autoridades como o inimigo principal do estado e também como um criminoso muito perigoso. Em 2010, eles chegaram a matar 15 policiais. Ele ainda praticamente acabou com os grupos Los Zetas, né, e também do Cartel dos Cavaleiros Templários. A ordem era clara, né? Ou você era aliado ou você simplesmente sumia. O cara ganhou tanta moral que a galera tinha e até hoje tem medo de falar dele. Inclusive aquele gordinho que a gente fez, o Pirata de Culiacán, ele morreu depois que ele ficou falando merda do El Mencho, não foi isso? Ou eu tô errado, tô enganado? Não me recordo direito, mas eu acho que foi isso. Acertou. E a galera acaba relacionando a morte dele com alguma coisa, alguma represária do próprio traficante, né? CJNG. De acordo com fontes do governo, né, o grupo comandado por El Mencho é responsável por todas as operações de tráfico de drogas nos estados de Jalisco, Colima e Guanajuato. E o foco deles era o comércio de metanfetamina. O negócio dos caras passa por vários países e é considerado o maior cartel do mundo e com maior força em exportar as drogas sintéticas. Tá ali pau a pau com o cartel de Sinaloa. A diferença é que os caras traficam cocaína. Então, até meio que por conta disso acaba rolando uma convivência mais harmônica entre os dois grupos. Sequestro dos El Chapitos.
El Mencho é tão maluco que ele chegou a sequestrar 2 filhos de El Chapo. O ano em que El Mencho sequestrou 2 dos chapitos foi 2016. Jesus, Alfredo e Ivan Arquivaldo. Eles estavam ali em Puerto Vallarta, um território dominado pelo grupo, né, CJNG, que era comandado por El Mencho. Vale salientar, né, que para um cara, né, estar num território que pertence ao outro cartel, eles tinham que ter tipo de uma permissão do chefe. E o El Mencho já tinha avisado para os 2 que não queria eles ali no território dele, eles dando um rolezinho ali. Só que os caras, né, teimosos, não ouviram e foram passar o aniversário de um deles na região, né, que era a área do El Mencho. Eles ainda tinham levado umas meninas e outros amigos, né, estavam todos num restaurante em Puerto Vallarta e não demorou muito, né, pra galera do grupo do El Mencho chegar ali no lugar, obviamente, muito bem armados, fazer geral se render e levar os 2. Dizem que El Mencho fez o que fez para poder aumentar a treta interna que já estava rolando lá no cartel de Sinaloa. El Chapo, ele estava preso a essa altura, né? Mas ele ficou sabendo e ficou muito bravo. O Ismael Zambada, conhecido como El Mayo, ele era sócio de El Chapo e ele meio que estava comandando ali o cartel enquanto El Chapo estava preso, né? Só que tinha uma galera que não queria mais isso aí, né? Mesmo com os filhos do chefão apoiando a liderança do cara. A ideia de El Mencho seria então aumentar essa treta, né, esse conflito interno que estava acontecendo e ainda crescer nesse meio tempo aí, né. Ele ficou então 5 dias com os filhos do El Chapo sequestrados, depois disso ele devolveu eles são e salvos, né, apesar de que é dito que o Ivan, né, o Ivan ali, ele apanhou um pouco porque parecia que ele era bem folgado. A negociação foi feita por El Mayo, que era então o comandante ali do cartel de Sinaloa, né, o que acabou então até que aumentando a credibilidade dele no cartel e tudo acabou bem para ele. Procurado. Por essas e outras, El Mencho acabou virando o cara mais procurado do México e um dos mais procurados dos Estados Unidos. O grupo, né, CJNG, se tornou então uma das gangues criminosas que mais lucraram no México e supostamente o grupo tem ligação aí com outros grupos criminosos nos Estados Unidos, na América Latina, Europa, Ásia e África. Em 2020, o El Menchito, que é o filho do El Mencho, ele foi extraditado para os Estados Unidos e lá ele foi acusado ali por tráfico de drogas. As ligações internacionais são tantas, né, que em 2020 um brasileiro foi preso e acusado ali por ter uma ligação direta ali com o grupo CJNG. Mas a pergunta que fica é, onde está El Mencho hoje em dia? Onde ele está? Como ele vive? O que ele come? Isso ninguém sabe, né? O cara é super discreto, quase nunca aparece, mas provavelmente ele tá por aí observando tudo, né? Fora que ele deve ter vários policiais, autoridades aí que trabalham com ele ainda, né? Porque ele tem muita influência, né? Então, dizem aí que esses caras que também trabalham pro El Mencho, né? Eles dão a vida literalmente por ele, né? Então, enfim, né? O cara tem um histórico, uma agilidade, tem uma certa esperteza aí. Dá para perceber que ele tá sempre muito à frente dos seus adversários. E eu acredito até que essa estratégia dele low profile também é uma estratégia dele também pra, de fato, não ser pego, né, mano? Porque se o cara ficar aparecendo demais também, uma hora ele acaba sendo preso aí e extraditado. Bom, eu quero saber de você. Você já conhecia a história de El Mencho? Sabia? O cara é loucão, né? O cara sequestrou os filhos do El Chapo, mano. Muito maluco, né? Bom, comenta aqui embaixo, comenta outra personalidade também aí do mundo do crime, enfim, de alguma pessoa que tenha alguma influência, seja pro mal, seja pro bem, pra gente contar aqui a história num vídeo aqui do Não Adivinha, beleza? Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo.